Então, gente, assim, eu me lembro desde quando eu ser muito novinha, né? Eu com uns 13 anos mais ou menos, meu sonho era ser mãe. Mas eu tive meu primeiro namorado com 16 anos, né? E até então eu não me prevenia e tal, mas nunca aconteceu, né? Eu me lembro que uma vez eu tive um sangramento, né? Um sangramento muito forte. E uma vizinha minha falou pra mim que eu estava abortando. Mas eu, como não entendia, não sabia, né? Eu não levei isso muito a sério. Mas enfim, eu sangrei bastante, né? Eu vou contar um pouco dessa história em outro vídeo pra vocês, né? Que eu vou contar um pouco da minha história e aí eu vou falar sobre isso. Mas enfim, aí ela disse que eu estava abortando, né? Eu não fui pra médico nem nada e passou, né? Aí eu fiquei com essa pessoa por 4 anos e eu nunca consegui engravidar. Quando eu terminei com ele, eu tive um outro relacionamento e aí eu me prevenia e tal. Aí chegou um momento que eu decidi tentar mais uma vez. E eu parei de tomar remédio, né? Mas eu sempre soube que demorava um período, né? Quando a gente toma remédio, a gente tem que esperar um período para poder engravidar. O efeito do remédio passar, né? Da injeção ou do anticoncepcional, qual seja. E então eu fui, né? Decidi fazer uns exames, né? De rotina de mulher. Aí fiz transvaginal, fiz o que? Fiz vários exames. E constou que eu tinha ovários, os dois policísticos, né? Tinha vários cistos nos meus ovários. E aí a médica falou pra mim que por conta disso eu não ia conseguir engravidar fácil, né? Tão fácil, né? Que eu ia ter que fazer um tratamento, tomar remédio e tal. Aí ela passou o remédio pra eu tomar, eu tomei o remédio, tava tratando do cisto e sempre tentando, todas as vezes que a minha menstruação era muito desregulada, aí toda vez que ela atrasava eu ia lá fazer um teste toda empolgada e sempre dava negativo e eu ficava muito desanimada e não conseguia, né? E continuei fazendo o tratamento. Aí depois eu parei o tratamento e quando eu me separei do meu primeiro namorado, depois eu fiquei sabendo que ele ia ser pai. E eu pensei que o problema estava comigo, né? Porque quando eu tava com ele, eu ficava imaginando que o problema poderia ser comigo ou com ele. Mas depois que eu soube que ele ia ser pai, eu vi que o problema estava comigo. E aí que eu fiquei mais triste, mais desesperada. E eu falava pra Deus que eu queria muito realizar o sonho de ser mãe. E ficaria muito triste se eu não conseguisse, né? Se eu tivesse algum problema no meu útero, que eu não conseguisse gerar uma vida. Então, eu terminei com esse, né, meu namorado. E depois de um tempo, eu conheci o pai da minha filha, né? A gente começou a ter um relacionamento. E ele já era pai, ele já tinha um filho. E aí, eu sempre falava pra ele que a gente sempre conversava e eu dizia pra ele que eu tinha um sonho muito grande de ser mãe, eu queria ser mãe de uma menina, mas eu sabia que eu não ia conseguir porque a médica falou pra mim que ia ser difícil e tal, e eu achava aquilo impossível de acontecer. E aí eu tava tomando remédio, né, quando eu comecei a namorar com ele, eu tava tomando remédio. E por ele já ter filho, ele ficava com muito medo de ter outro, né? Tudo bem. Aí depois eu comecei a surtar, porque eu queria de qualquer jeito engravidar, eu queria. E eu comecei a pesquisar na internet várias técnicas pra fazer, o que tomar, pra fazer lavagem no útero e tal. E comecei a comprar chá, comecei a fazer um monte de chá, comecei a fazer um monte de coisa, a fazer um monte de loucura.
imaginava, né, que o meu positivo ia chegar de alguma forma. Mas toda vez que eu fazia o teste, negativo. E eu ficava triste. Quando foi uma vez, gente, eu já tinha parado o remédio, já tinha passado de novo com o médico, já tinha feito várias coisas e tal. E aí eu tinha na minha mente que eu não ia conseguir. Aí eu falei, eu vou parar o remédio, porque eu não engravido. Aí uma vez eu fiquei muito doente. Eu tava muito triste, assim, muito com vários problemas, né? Aí era o mês de julho. Era julho, era a Copa. E aí eu comecei. A minha menstruação já tinha atrasado, né? Mas como ela virava e mexia, ela fazia isso. E eu tinha passado com a última ginecologista, né? Ela falou pra mim que o cisto fazia isso. E aí eu peguei, fiquei doente, né? Dei uma perdidinha aqui, mas já voltei. E aí eu tinha passado de novo com o médico, né? Porque eu queria descobrir o que eu tinha de alguma forma. Eu pensava, meu Deus, eu tenho que engravidar de alguma forma. Isso começou a consumir minha cabeça. Eu fiquei muito estressada, muito, sabe? Aí eu estava trabalhando, né? Na época eu estava trabalhando. E eu acabei perdendo o meu emprego. E aí a gente estava passando por dificuldades, eu e o pai da minha filha estavam passando por dificuldades. Ele também acabou perdendo o emprego, né? E aí a minha menstruação atrasou. Nisso que a minha menstruação atrasou, eu nem liguei, né, gente? Porque, tipo, é normal. Aí ela ficou um mês. Quando deu um mês, eu comecei a falar assim, eu acho que eu tô grávida, eu acho que eu tô grávida. Aí ele falava assim, você sabe que não é assim, né? Aí eu peguei, olhei na internet, tinha um teste de quiboa, né? Que fazia o xixi no potinho, botava quiboa. E aí eu não me lembro muito bem o que desse era positivo. E eu fiz esse teste. E eu me lembro que o teste da quiboa deu positivo. E eu fiquei feliz, mas ao mesmo tempo eu sabia que poderia ser qualquer outra coisa, menos um positivo real. Aí eu peguei e falei pra ele disse assim, toda vez você faz isso, toda vez você fica com essa coisa na cabeça de que você tá grávida e tal, você vai acabar engravidando psicologicamente. Então, eu comecei a pensar que eu tava doente, porque eu comecei a vomitar, eu comecei a enjoar, eu comecei a passar muito, muito, muito mal. E eu comecei a achar que eu tava doente. E por um momento assim eu pensei, meu Deus, eu tô com algum problema sério. Aí eu imaginei até que eu poderia estar com câncer, porque a minha menstruação não desceu. E eu não tava bem, eu tava indisposta, eu tava... Enfim, eu decidi comprar Eu me lembro que eu tava me olhando no espelho. Aí o pai da minha filha olhou pra mim e falou assim, você tá grávida. Aí eu peguei e dei risada, eu falei, lógico que não. E aí a gente foi comprar um teste de farmácia, né? Eu lembro que a gente comprou um teste e eu fui lá, fiz xixi e botei e fiz o teste. E apareceu 2 listrinhas, uma mais forte, uma mais fraquinha, rosa bem fraquinho. Aí ele começou a chorar, ele ficou emocionado, mas eu fiquei assim, tipo, isso é mentira. Aí eu liguei pra moça, a médica, né? E falei pra ela disse, olha, possa ser sim que você esteja grávida, mas é melhor você vir aqui pra gente fazer. Eu vou passar uns exames pra você fazer. Na verdade, ela já tinha passado uns exames pra eu fazer. Ela falou, você faz esses exames pra gente ter certeza, porque o cisto ele dá positivo, né? Ele pode dar positivo. E eu fiquei super, tipo, ai meu Deus, será? Aí botei isso na minha cabeça. Aí eu fui no postinho de saúde, fui lá e falei que tava suspeitando que tava grávida e elas fizeram um teste comigo e deu também 2 listrinhas, mas uma mais fraca e uma bem forte e uma bem mais fraquinha. Aí a mulher pegou e disse, é positivo. Aí eu falei, é só isso? É positivo?
E eu não conseguia cair a ficha, né, gente? Sério, não conseguia real. Eu falei, eu só vou acreditar quando eu fazer um exame de sangue e eu vou fazer um exame e fazer um ultrassom. Então, eu falei com o pai da minha filha, né? Eu falei pra ele, ó, deu a mesma coisa do outro teste. Aí ele falou assim, você tá grávida. Mas eu não conseguia acreditar de jeito nenhum, gente. Aí eu marquei pra poder fazer o de sangue. Aí eu fui, fiz o de sangue e também deu positivo. Mas mesmo assim, eu não acreditava de forma nenhuma. Aí passou um tempo, né, que eu tinha que esperar a completar 12 semanas para poder fazer a ultrassom. E nisso eu passava muito mal, eu vomitava tudo. Gente, foi horrível a minha gestação, sério. Mas antes disso, gente, eu lembro que quando eu tava, eu não me lembro muito, acho que umas 4 semanas, não, 4 semanas foi quando eu descobri, um mês. Depois disso, eu lembro que eu tive um sangramento. E aí eu fui pra maternidade, né, pro hospital. E o médico fez exame em mim. Ele falou que o meu útero tava fechado, né? Mas minha placenta tinha descolado. Então eu tinha que tomar remédio pra poder segurar. E aí, gente, eu peguei e tinha que fazer repouso e tomar remédio. Aí eu peguei, comprei o remédio, fui pra casa. E aí eu tomava o remédio e fazia o repouso, bastante repouso. E sempre aparecia sangue na minha calcinha. E aí eu descobri que eu já tinha engravidado várias vezes, mas eu sempre perdia. Porque eu não sei por qual motivo, né? Mas todas as vezes que sempre eu tinha sangramentos fortes e eu não sabia o que era. E aí depois que eu tive que tomar remédio para segurar minha filha, eu vim descobrir que eu tinha engravidado várias vezes, mas eu sempre perdia. Então, e com o meu primeiro namorado, eu realmente tinha tido um aborto. E a minha filha eu tive que tomar remédio e fazer repouso para segurar ela. Aí, quando completou 12 semanas, eu fiz a ultrassom e tava lá meu pacotinho. Gente, a coisa mais fofa lá. E mesmo assim, eu não acreditava, eu falei assim, eu tenho certeza que aí é o outro bebê que o médico deixou ali naquela tela, passando para dizer que é minha filha. Ai. E aí, a minha barriga foi crescendo e tal. Eu fiz todas as ultrassons, fiz todos os exames de rotina, tudo direitinho. Até completar, né, os 9 meses para poder eu ter a minha filha. E aí, gente, depois eu entendi, né, que na verdade a gente às vezes a gente quer as coisas fora do tempo, né, mas tudo acontece com a permissão de Deus. Por quê? Porque eu sempre tive aborto, eu não conseguia segurar a gestação nenhuma. E com a minha filha não foi diferente. Se eu não tivesse tomado remédio nem tido um repouso, ela também não ia ter vingado, né? Mas como eu acredito muito assim que Deus ele não faz nada mal feito. Depois da morte da minha mãe, né? A minha mãe faleceu, a minha filha tinha 8 meses de vida. Eu entendi que não era cisto, não era nada. A hora certa de eu ter minha filha ia chegar e ela viria para poder mudar toda a minha vida e suprir um pouco dessa falta que a minha mãe faz, né? Porque, tipo, filho não preenche lugar de mãe, mãe não preenche lugar de filho. Mas hoje eu tenho um propósito, né? Eu não consigo... Gente, desde quando a minha mãe morreu, eu não consigo viver um luto, né? Eu não consigo... Toda vez que eu penso em chorar a morte da minha mãe, eu não consigo, porque a minha filha, ela tá sempre aqui, nossa, ela é um amor de criança, então eu não consigo real viver um luto, né? E eu tenho uma certeza que se Deus não tivesse me preparado para ser mãe, não tivesse me dado ela antes de levar minha mãe, eu não aguentaria a morte da minha mãe de jeito nenhum. Porque eu sempre dizia que se um dia Deus levasse a minha mãe, eu não ia aguentar, eu ia querer ir junto com ela. Mas todas as vezes que eu pensava em desistir, eu lembrava que existia ela, né?
Eu passei por muitos problemas depois que a minha mãe morreu, principalmente início de depressão. E se não fosse a minha filha, eu sei que eu não estaria aqui gravando um vídeo agora pra vocês, nem tentando ser youtuber, nem tentando viralizar no YouTube, gente, sério. Mas eu entendi que às vezes a gente fica querendo as coisas fora do tempo, mas tudo tem sua hora certa. E mesmo com o meu cisto, eu tinha ultrassom, né? Hoje eu não tenho mais, mas eu tinha ultrassom e mostrava os meus dois ovários. Os meus dois ovários cheios, gente. Tinha um monte mesmo de cisto. Mesmo assim, eu consegui gerar minha filha, né? Consegui ter ela. Ela nasceu, tipo. Aí foi o dia, né? A coisa mais linda do mundo. E tá aí hoje, já vai fazer 3 aninhos. Ela faz 3 aninhos em março. E, gente, eu consegui, né? Eu pensava que eu nunca ia conseguir, né? Hoje, às vezes, eu olho pra ela e imagino, nossa, eu sou mãe, sério. Mas tudo tem sua hora. Então, para aquelas pessoas que são tentantes, né? Para aquelas mulheres que são tentantes, que fazem de tudo querendo ser mãe, acredite, vai chegar a sua hora. Pode ter certeza. Pode descansar seu coração, que vai chegar. Porque, gente, eu tomei tanta coisa, eu tomava chá pra limpar útero, eu tinha relação e ficava com as pernas pra cima, eu fazia tanta coisa e não deu certo. E a minha filha, eu consegui engravidar da minha filha, praticamente foi no pior momento da minha vida, né? Eu tava desempregada, meu marido desempregado. Naquele momento eu já nem queria mais, porque quando eu tava trabalhando eu imaginava, eu vou engravidar agora, porque eu vou conseguir comprar as coisinhas dela, tipo, dela ou dele, né? Eu vou conseguir fazer as coisas tudo direitinho. Mas ela veio quando eu tava toda destruturada. Foi uma correria, uma coisa louca. Vocês não fazem ideia de como foi, mas deu tudo certo. E hoje ela tá aí, né? E essa é a mensagem que eu deixo pra vocês, né? Acredite, sua hora vai chegar. Não adianta se desesperar, não adianta vocês fazer ser louca que nem eu, né? Porque vai chegar e vai ser no momento certo. E você vai dizer, essa é a hora certa, esse era o momento, não tinha que ser outro momento. Hoje de manhã mesmo, né, eu tava me arrumando pra ir trabalhar. E aí ela tava aqui cantando, bagunçando, fazendo a baguncinha dela. E aí eu falei com Deus, tinha que ser ela, não tinha que ser outra, gente. Tinha que ser ela. Aqueles que eu perdi, aqueles que não vingou, não era aqueles anjos. Tinha que ser ela. Eu tinha que ser a mãe dela, porque, nossa, eu não sei o que seria da minha vida sem aquela criança. Eu não sei porque como eu consegui sobreviver tanto tempo sem aquela criança. Sério. Mãe é uma pessoa suspeita pra falar, mas filho muda muito a nossa vida, né? E é isso, gente, que eu quero deixar, essa mensagem que eu quero deixar pra vocês, né? Se vocês gostaram do vídeo, por favor, deixe seu like, curte, compartilha com os amigos pra me ajudar. E ative o sininho de notificações, né? Pra toda vez que chegar um vídeo você ser notificado. E um beijo enorme pra vocês. E tchau! Até a próxima!